A neve caía pesada sobre as montanhas de Valdris, quando Isadora atravessou a fronteira proibida. Seus pés descalços sangravam, deixando rastros carmesim sobre o manto branco que cobria a floresta ancestral. O vestido de linho, outrora branco como o marfim, pendia em farrapos que revelavam arranhões profundos em sua pele pálida. Seus cabelos negros, longos até a cintura, estavam emaranhados com galhos e folhas secas. Ela não olhou para trás. Não podia. Atrás dela, os uivos da alcateia do sangue sombrio rasgavam a noite. Seu próprio pai, Aldrich, o alfa impiedoso, liderava a caçada. Ela conhecia aquele som, a fúria de um líder traído, a sede de vingança que transformava até mesmo o amor paterno em algo cruel e destrutivo. Encontrem-na! A voz de Aldrich ecoava entre os pinheiros gigantes. Tragam minha filha de volta, nem que seja aos pedaços. Isadora tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos na neve. A dor atravessou suas pernas, mas ela se forçou a levantar. 3 dias. 3 dias desde que descobrira a verdade sobre o massacre da aldeia da Pedra Branca. 3 dias desde que confrontara seu pai sobre os inocentes mortos. Mulheres, crianças, anciãos, todos assassinados para expandir o território da Alcateia. Quando ela ameaçou revelar a verdade ao Conselho das Alcateias do Norte, Aldrich ordenou seu confinamento. Mas Isadora havia herdado mais do que apenas o sangue do Alfa Sombrio. Herdara também sua astúcia e determinação. A fuga fora ousada. Aproveitara a lua nova, quando as transformações eram mais fracas, e escapara pelos túneis subterrâneos que cortavam sob a fortaleza de pedra de seu clã. Agora, exausta e ferida, aproximava-se do único lugar onde poderia encontrar refúgio. O território da Alcateia da Lua Prateada. Inimigos ancestrais de seu clã. Adversários mortais por gerações incontáveis. Mas Isadora não tinha escolha. A Lua Prateada era governada pelo Alfa Caelan, conhecido por sua força brutal, mas também por honrar o antigo código dos lobisomens, leis que seu próprio pai pisoteara sem hesitação. Ela emergiu de entre as árvores densas e encontrou-se diante de um vale coberto de neve. Ao longe, tochas ardiam nas muralhas de madeira de uma fortaleza construída nas encostas da montanha. Guardas patrulhavam os limites, suas silhuetas recortadas contra o céu estrelado. Com as últimas forças que lhe restavam, Isadora cambaleou encosta abaixo. Seus joelhos cederam quando ela alcançou o portão principal. 2 guardas transformados, meio homem, meio lobo, cruzaram suas lanças diante dela. Identifique-se, rosnou um deles, os olhos dourados brilhando desconfiados. A voz de Isadora era pouco mais que um sussurro rouco. Eu peço asilo. Sob as leis antigas. Proteção ao perseguido injustamente. O segundo guarda inclinou-se, inalando profundamente. Seus olhos se arregalaram. Sangue sombrio. Esta é a filha de Aldrich. Impossível. O primeiro guarda aproximou-se, examinando-a com incredulidade. O que a herdeira do nosso maior inimigo faz aqui? Antes que Isadora pudesse responder, seus joelhos finalmente cederam. Ela desabou na neve, a consciência escapando como água entre dedos. A última coisa que ouviu foi a voz grave de alguém que se aproximava. Tragam-na, o Alfa decidirá seu destino. Quando Isadora despertou, encontrou-se em um quarto de pedra iluminado por uma lareira crepitante. Estava deitada em uma cama com peles de urso, e suas feridas haviam sido limpas e enfaixadas. O aroma de ervas medicinais pairava no ar. Artemísia, 1000 folhas e algo mais que ela não conseguia identificar. Uma mulher idosa estava sentada em uma cadeira próxima, costurando algo sob a luz de uma vela. Seu cabelo era branco como neve, mas seus olhos, de um verde profundo, mostravam a sagacidade de quem vivera muitas luas. Você acordou, disse a anciã, sem erguer os olhos de sua costura. Estava começando a pensar que dormiria até a próxima lua cheia. Onde estou? Isadora tentou sentar-se, mas a dor em suas costelas a fez cambalear. Devagar, menina. Você tem 3 costelas trincadas, ferimentos profundos nos pés e sinais de exaustão severa. A anciã finalmente a encarou. Está na fortaleza da Lua Prateada, nas dependências de cura, para ser precisa. Isadora sentiu o coração disparar. O Alfa. Ele sabe que estou aqui? Todo o território sabe. A mulher sorriu de forma enigmática. A filha de Aldrich, o impiedoso, pedindo asilo aos seus inimigos mortais, é a fofoca mais suculenta em décadas.
Preciso falar com ele. Com o Alpha Kylan. Isadora forçou-se a sentar, ignorando a dor. É urgente. E falará. A anciã levantou-se, aproximando-se com uma tigela fumegante. Mas primeiro você vai comer. Beba isto. É caldo de ossos com ervas curativas. Vai acelerar sua regeneração. Isadora aceitou a tigela com mãos trêmulas. O líquido quente desceu por sua garganta, trazendo conforto imediato. Ela não percebera como estava faminta. Como se chama? Perguntou entre goles. Miriam. Sou a curandeira principal desta alcateia há 40 anos. Ela estudou Isadora com atenção. E você é exatamente como sua mãe era na juventude. Isadora quase deixou cair a tigela. Você conheceu minha mãe? Selene era uma loba magnífica. Miriam suspirou, a nostalgia tingindo suas palavras. Antes de Aldrich reivindicá-la como companheira, ela costumava visitar nosso território durante os festivais da trégua. Doce, corajosa, de coração gentil. Uma pena que o destino a tenha ligado àquele monstro. Ela morreu quando eu tinha 7 anos, Isadora murmurou. Sempre me disseram que foi uma doença. Doenças não matam lobisomens, menina. Miriam virou-se para mexer nas brasas da lareira. Mas não cabe a mim revelar verdades enterradas. Se quiser saber mais, pergunte ao Alpha. Ele tem conhecimento sobre aqueles dias. Antes que Isadora pudesse questionar mais, a porta se abriu. Um jovem guerreiro entrou, alto, de ombros largos, com cabelos castanhos cortados curtos e olhos cor de âmbar. Miriam. O Alpha convoca a prisioneira ao salão do conselho. Agora. Ela ainda está em recuperação, Teron, protestou a curandeira. Não é um pedido. O guerreiro cruzou os braços. Aldrich enviou mensageiros às fronteiras. Ele exige a devolução de sua filha antes do amanhecer. Ou considerará isso uma declaração de guerra. Isadora sentiu o sangue gelar em suas veias. Guerra. Vista isto. Miriam entregou-lhe um vestido simples de lã cinza. E lembre-se, Kylan pode parecer implacável, mas ele é justo. Diga a verdade, sem omissões, é sua única chance. Minutos depois, Isadora caminhava pelos corredores de pedra da fortaleza, escoltada por Teron. Seus pés ainda doíam, mas as ataduras fornecidas por Miriam tornavam a dor suportável. Guerreiros a observavam ao passar, seus olhares uma mistura de curiosidade, desconfiança e hostilidade mal disfarçada. O salão do conselho era uma câmara vasta, com vigas de carvalho no teto e braseiros acesos que lançavam sombras dançantes nas paredes. Uma longa mesa de madeira maciça ocupava o centro, cercada por lobisomens de diversas idades, conselheiros, guerreiros de elite, anciãos. E no centro, sentado em uma cadeira esculpida que mais parecia um trono, estava Kylan. Isadora sentiu o ar escapar de seus pulmões. O Alpha da lua prateada era mais jovem do que ela imaginara, talvez 28, 29 anos. Alto, com pelo menos 2 metros de altura, ele possuía uma presença que dominava o espaço inteiro. Cabelos negros como ébano caíam até os ombros, emoldurando um rosto de traços marcantes. Maxilar definido, nariz reto, lábios firmes. Mas eram seus olhos que a prenderam, prateados, da cor da lua cheia, brilhando com uma intensidade que parecia penetrar até sua alma. Ele a observava com uma expressão ilegível. Aproxime-se, ordenou, a voz grave ecoando pela câmara. Isadora forçou suas pernas a se moverem, parando a alguns metros do trono. Ela ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar medo apesar de seu coração martelar contra as costelas. Isadora de Valdris, filha de Aldrich, herdeira da alcateia do sangue sombrio. Kylan inclinou-se ligeiramente para a frente. Você cruza nossas fronteiras ensanguentada e quebrada pedindo asilo. E ao fazê-lo, coloca minha alcateia em risco de guerra contra o clã mais brutal das montanhas do norte. Ele pausou, seus olhos prateados jamais desviando dos dela. Me dê uma razão, uma única razão válida, para que eu não a entregue amarrada aos pés de seu pai antes do amanhecer. O silêncio no salão era absoluto. Todos aguardavam sua resposta. Isadora respirou fundo. Porque meu pai é um assassino, e eu tenho provas. Um murmúrio percorreu o conselho. Kylan ergueu uma mão, restaurando o silêncio instantaneamente. Explique. E Isadora contou tudo. O massacre da aldeia da Pedra Branca. Os humanos inocentes mortos para esconder as violações territoriais de Aldrich. As evidências que ela encontrara escondidas nos arquivos de seu pai. Registros de ataques,
nomes de vítimas, testemunhos silenciados. Quando o confrontei, ele admitiu tudo sem remorso. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Disse que poder se conquista com sangue, que compaixão é fraqueza. Quando ameacei levar as provas ao Conselho das Alcateias, ele ordenou meu aprisionamento. E então, fugi. E por que deveria acreditar em você? Questionou um conselheiro de cabelos grisalhos à direita de Kylan. Pode ser uma armadilha, uma espiã enviada para nos enfraquecer. Olhe para ela, Corvus, disse uma mulher do outro lado da mesa, de armadura de couro e cicatrizes no rosto. Aqueles ferimentos são reais. Ninguém se mutilaria assim por uma farsa. Ou é uma atriz convincente, retrucou Corvus. Basta. A voz de Kylan cortou a discussão como uma lâmina. Ele levantou-se, descendo os degraus que levavam ao seu trono com passos medidos e deliberados. Aproximou-se de Isadora até que estivessem a menos de 1 metro de distância. A diferença de altura era notável. Ela precisava erguer a cabeça para encará-lo. Você invoca as leis antigas, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de poder. O direito ao asilo do injustamente perseguido. Essas leis são sagradas, gravadas em nossos costumes antes mesmo que estas montanhas tivessem nome. Ele circundou-a lentamente, como um predador avaliando uma presa. Mas elas têm um preço. Que preço? Isadora virou-se para acompanhá-lo com o olhar. Kylan parou diante dela novamente. Um sorriso lento, perigoso, curvou seus lábios. Era o sorriso de um lobo que acabara de encontrar uma vantagem inesperada. Protejo você, Isadora de Valdris. Ofereço-lhe refúgio, segurança e a força de minha alcateia, entre você e qualquer ameaça. Ele inclinou-se ligeiramente, seus olhos prateados capturando os dela. Mas em troca, você me pertence. Sua lealdade, sua obediência, sua própria vida. Torna-se parte desta alcateia sob meus termos, minhas regras, minha autoridade absoluta. A voz dele era como veludo sobre aço. Protejo você. Mas a que preço? Ao preço de sua liberdade. O coração de Isadora disparou. Ela podia sentir o poder dele. Não apenas físico, mas algo mais profundo, primitivo. A presença de um alfa verdadeiro. E se eu recusar? Sussurrou ela. Então você é livre para partir. Kylan recuou um passo. Mas os guardas nas fronteiras receberam ordens de seu pai. Você não sobreviverá até o amanhecer. Era uma escolha impossível. Liberdade por algumas horas seguida de morte certa, ou sobrevivência ao custo de sua autonomia. Isadora fechou os olhos. Pensou em sua mãe, Selene. Pensou nas vítimas inocentes do Aldeia da Pedra Branca. Pensou em tudo que Aldrich representava. Tirania, crueldade, desprezo pelas leis que mantinham algum equilíbrio entre lobisomens e humanos. Se ela morresse agora, a verdade morreria com ela. Abriu os olhos, encarando Kylan com determinação renovada. Aceito, sob uma condição. As sobrancelhas de Kylan se ergueram, surpresa e interesse cintilando em seu olhar. Uma refém fazendo exigências ao seu captor. Você é corajosa ou tola? Pragmática, corrigiu Isadora. Você ganha minha lealdade, minha obediência, minha vida. Mas em troca, quando chegar a hora certa, você me ajudará a expor os crimes de meu pai ao Conselho das Alcateias. Ajudará a fazer justiça pelos inocentes que ele assassinou. Silêncio absoluto preenchia o salão. Os conselheiros pareciam chocados com sua audácia. Kylan a estudou por longos momentos. Então, lentamente, ele estendeu a mão. Muito bem, Isadora de Valdris. Seu destino agora está entrelaçado ao meu. Quando ela colocou sua mão na dele, ele a puxou ligeiramente para mais perto, sua voz baixando, até um sussurro que apenas ela podia ouvir. Mas não se engane. Neste território, minha palavra é lei. Sua vida me pertence agora. Não esqueça isso. Um arrepio percorreu a espinha de Isadora. Parte medo, parte algo que ela não conseguia nomear. Entendo, respondeu ela, encontrando seus olhos sem vacilar. Kylan soltou sua mão e voltou-se para o conselho. Isadora de Valdris é agora protegida desta alcateia. Qualquer um que a prejudique responderá diretamente a mim. Sua voz ecoou com autoridade final. Theron, você será responsável por seu treinamento. Se ela vai viver entre nós, precisa aprender nossas tradições, nossa forma de lutar, nossa hierarquia. Sim, Alpha. Theron inclinou a cabeça. E quanto a Aldrich? Questionou Corvus.
Quando ele vier batendo às nossas portas exigindo sua filha? Um sorriso cruel tocou os lábios de Cailan. Então eu pessoalmente lembrarei ao Alfa Sômbrio que há leis mais antigas que sua arrogância, e que alguns lobos não se curvam diante de tiranos. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte Sund. Entre Lobos. Os primeiros dias de Isadora na Fortaleza da Lua Prateada foram uma provação de fogo. Antes do amanhecer seguinte, acordaram-na com ordens para apresentar-se ao pátio de treinamento. Ainda ferida e exausta, ela arrastou-se para fora apenas para encontrar Teron esperando com uma expressão que não prometia piedade. Princesas do sangue sombrio não recebem tratamento especial aqui, foram suas primeiras palavras. Se vai sobreviver nesta alcateia, precisa provar seu valor. O treinamento era brutal. Teron a fez correr pelos terrenos montanhosos, apesar de seus pés ainda curando. Ensinou-lhe posturas de combate, técnicas de defesa, como usar o ambiente a seu favor. Quando ela caía, e caía frequentemente, ele a fazia levantar novamente. Novamente, ordenava ele implacável. Seu pai não esperará você se recuperar antes de atacar. Inimigos não dão pausas para descanso. Mas não era apenas a exigência física que desafiava Isadora. Era a hostilidade. Os membros da Lua Prateada não escondiam sua desconfiança. Gerações de conflito entre as alcateias haviam criado feridas profundas. Para muitos, ela era a filha do inimigo, uma ameaça em potencial, uma espiã possível, um lembrete vivo de todas as perdas que sofreram nas mãos de Aldrich. Olhem quem temos aqui, zombou uma jovem loba durante o jantar comunal, seu tom gotejando desdém. A pequena princesa brincando de ser uma de nós. Isadora manteve os olhos fixos em sua comida, as bochechas corando. Deixe-a, Brenna, interveio um guerreiro mais velho. Por quê? Brenna inclinou-se sobre a mesa. Quantos dos nossos o pai dela matou? Você se lembra de Yarek, meu irmão mais novo? Ele tinha 16 anos quando Aldrich o estraçalhou durante a Batalha do Desfiladeiro Vermelho. Silêncio pesado caiu sobre o salão de refeições. Dezenas de olhos viraram-se para Isadora. Eu sinto muito, Isadora sussurrou, a culpa apertando seu peito como um torno. Eu não sabia. É claro que não sabia. Brenna levantou-se abruptamente. Princesas em torres não precisam sujar as mãos com as consequências das guerras de seus pais. Isadora ficou sozinha naquela noite. As palavras de Brenna ecoando em sua mente. Quantas vidas Aldrich destruíra? Quantas famílias despedaçara em sua busca insaciável por poder? Mas havia momentos de luz em meio à escuridão. Miriam continuava cuidando de seus ferimentos, e suas conversas tornaram-se refúgio de conforto. A anciã compartilhava histórias antigas, lendas dos primeiros lobisomens, contos sobre a lua prateada e suas raízes na magia ancestral. Nossa alcateia descende dos primordiais, explicou Miriam enquanto aplicava pomadas nas costelas de Isadora. Os primeiros lobos abençoados pela própria lua. É por isso que nossos olhos carregam tons de prata quando transformados. É marca de linhagem antiga. E o Alfa? Isadora perguntou antes de conseguir se conter. Cailan é diferente. Há algo nele. Miriam sorriu conhecedora. Cailan é o Alfa mais jovem que esta alcateia já teve. Assumiu liderança aos 23 anos, quando seu pai caiu em batalha. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Muitos duvidaram dele no início. Tão jovem, sem companheira, sem herdeiro. Mas ele provou seu valor repetidamente. É feroz, implacável quando necessário, mas também justo. Ele governa com a mente tanto quanto com a força. Ele não tem companheira? A pergunta saiu antes que Isadora pudesse pensar melhor. Não. Miriam a estudou com curiosidade. Em nossa cultura, o vínculo de companheiro é sagrado. Não se escolhe com a mente. O destino escolhe por você. Quando dois lobisomens são verdadeiros companheiros, sentem a conexão na primeira lua cheia que compartilham após se encontrarem. Ela amarrou as bandagens. Cailan ainda não encontrou a sua, e uma alcateia sem uma alfa feminina para equilibrar o poder. É como uma árvore com raízes apenas de um lado. Cresce, mas torta. 3 semanas se passaram. As feridas de Isadora sararam. Sua força retornou. Sob a instrução incansável de Teron, ela começou a dominar técnicas de combate que nunca lhe ensinaram em seu clã.
Aldrich sempre preferira mantê-la frágil e dependente, mas a verdadeira aprovação ainda estava por vir. A primeira lua cheia desde sua chegada aproximava-se, e com ela, a transformação. Na noite anterior à lua cheia, Cailan convocou-a a seus aposentos privados. Era a primeira vez que falavam a sós desde aquela noite no salão do conselho. O quarto dele era surpreendentemente simples. Uma cama grande com peles de lobo, estantes repletas de livros e mapas antigos, uma mesa coberta de pergaminhos. Uma janela ampla oferecia vista para o vale banhado pela luz das estrelas. Você pediu para me ver, Alfa? Isadora permaneceu perto da porta, mantendo distância respeitosa. Cailan estava de pé junto à janela, observando o céu. A luz prateada da lua crescente destacava a estrutura de seu rosto. Amanhã é sua primeira transformação neste território, disse ele sem se virar. Em sua alcateia natal, como eram os rituais da lua cheia, controlados, estruturados. Isadora aproximou-se alguns passos. Meu pai mantinha transformações em um cronograma rígido, demonstração de poder sem conexão real com o que somos. Aqui é diferente. Cailan finalmente virou-se para encará-la. Nós corremos livres, como um bando verdadeiro, conectados pela lua e pela terra. É selvagem, primitivo, e pode ser assustador para quem não está acostumado. Não tenho medo. Deveria. Ele cruzou o quarto com passos medidos até parar diante dela. Na forma de lobo, os instintos são amplificados. Caçar, lutar, dominar e outras coisas. Seus olhos prateados a estudaram intensamente. Hierarquia é tudo. Você precisará se submeter à alcateia, a mim. Algo na forma como ele disse aquilo enviou calor pela espinha de Isadora. Entendo. Entende? Cailan inclinou a cabeça. Duvido, mas amanhã à noite descobrirá. Ele recuou, criando distância novamente. A outra questão. Seu pai enviou outro mensageiro. O estômago de Isadora afundou. O que ele quer? Um encontro. No território neutro, daqui a 5 dias. Cailan cruzou os braços. Ele diz que deseja negociar. Mentira. Isadora sentiu raiva queimar em seu peito. Aldrich nunca negocia. Ele exige. Domina, destrói. Concordo. Mas recusar o encontro seria dar-lhe justificativa para a guerra aberta. Cailan suspirou. Então irei. E você virá comigo. O quê? Não. Ele vai... Vai o quê? Matá-la diante de testemunhas neutras? Improvável. Cailan aproximou-se novamente, sua presença preenchendo o espaço entre eles. Você quer justiça, Isadora? Quer expor os crimes dele? Isso requer confronto. Requer que você fique de pé diante dele sem tremer. Eu não tremo, protestou ela, mesmo sabendo que era mentira. Não? Cailan ergueu a mão, seus dedos tocando gentilmente a lateral de seu rosto. O gesto era inesperadamente íntimo. Seu coração está acelerado. Posso ouvi-lo. Seus olhos capturaram os dela. Mas coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Isadora sentiu sua respiração prender. Estar tão perto dele despertava sensações confusas. Respeito, medo, algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Por que você está fazendo isso? Sussurrou ela. Arriscar sua alcateia por mim. Me treinar. Me proteger. Por quê? Cailan permaneceu em silêncio por longos momentos. Então, lentamente, deixou sua mão cair. Porque seu pai representa tudo que eu desprezo. Tirania sem honra. Poder sem responsabilidade. Ele virou-se, caminhando de volta à janela. E porque você me lembra alguém que perdi há muito tempo. Alguém que também tentou fazer o que era certo. Mesmo que isso custasse tudo. Quem? Minha irmã. A voz de Cailan carregou uma dor antiga. Ela tinha sua idade quando desafiou nosso pai sobre uma decisão injusta. Ele não reagiu bem. Ela fugiu. E nunca a encontramos. Ele olhou por cima do ombro. Então talvez eu esteja protegendo você porque não pude protegê-la. O coração de Isadora apertou com empatia. Sinto muito. Não precisa. Cailan endireitou os ombros, a vulnerabilidade desaparecendo atrás de sua máscara de alfa. Vá, descanse. Amanhã será intenso. Isadora saiu dos aposentos dele com a mente turbilhonada. Cada conversa com Cailan revelava novas camadas. Um líder temível, sim, mas também um homem marcado por perdas, movido por princípios que ele valorizava acima de conveniência política. Ele era tão diferente de seu pai. A noite da lua cheia chegou com uma energia elétrica no ar. Isadora podia sentir em seus ossos. A chamada da lua,
puxando algo primitivo em seu sangue. Todos os lobisomens da fortaleza sentiram. Inquietação tomou conta dos corredores. Olhos começaram a brilhar. Garras emergiam e retraíam involuntariamente. Ao anoitecer, a alcateia inteira reuniu-se no grande clareira no coração da floresta. Um espaço circular rodeado por pedras antigas, gravadas com runas dos primordiais. Kylan estava no centro, já parcialmente transformado. Pelos prateados e negros, cobriam seus antebraços, suas presas alongadas, olhos brilhando com luz lunar. Ele ergueu a cabeça e soltou um uivo, profundo, ressonante, carregado de poder de alfa. Um por um, os membros da alcateia responderam. A transformação tomou Isadora como uma onda. Ossos quebraram e se reformaram. Músculos se expandiram. Pelos negros brotaram de sua pele. A dor era intensa, mas familiar. Ela transformara-se muitas vezes antes, mas nunca assim, nunca com a lua tão brilhante, tão viva em seu sangue. Quando a transformação completou-se, ela ficou sobre 4 patas, uma loba de pelagem negra como a noite, olhos de um âmbar dourado brilhando, menor que muitos dos guerreiros, mas grácil e rápida. Kylan aproximou-se dela em sua forma lupina, um lobo massivo de pelos prateados e negros, quase 2 vezes maior que ela. Seus olhos prateados a avaliaram. Então, ele fez algo inesperado. Inclinou a cabeça, expondo brevemente sua garganta, um gesto de boas-vindas entre iguais. Isadora respondeu instintivamente, baixando também a cabeça em respeito. Então Kylan virou-se e correu para a floresta. A alcateia o seguiu como uma maré prateada e cinza, e Isadora correu com eles. A caçada foi selvagem, intoxicante. Eles se moviam como uma entidade única, comunicando-se através de rosnados, latidos, linguagem corporal. Perseguiram um cervo pelas encostas, trabalhando em coordenação perfeita, até que Kylan o derrubou com um salto poderoso. Compartilharam a caça sob as estrelas, a hierarquia clara, mas não opressiva. Kylan comeu primeiro, como era direito do alfa. Depois Teron e os guerreiros de alto escalão, então o resto da alcateia. Quando Isadora aproximou-se hesitante, Brenna rosnou baixo. Aviso. Desafio. Mas Kylan interveio, seu corpo enorme posicionando-se entre elas. Um rosnado profundo ecoou de seu peito. Ordem clara. Brenna recuou, submetendo-se. Isadora comeu, grata, mas também confusa. Por que Kylan continuava protegendo-a, elevando-a acima de membros nascidos na alcateia? Após a caçada, correram novamente. Puro prazer agora, sem objetivo além da alegria do movimento. Isadora sentiu-se livre pela primeira vez em semanas. Aqui, nesta forma, não havia política, traição, expectativas esmagadoras. Havia apenas a lua, a floresta e a matilha. Quando finalmente retornaram à clareira na madrugada, exaustos e satisfeitos, começaram a transformação de volta para suas formas humanas. O processo era mais lento após uma corrida completa de lua cheia. Isadora retomou forma humana tremendo de exaustão, coberta de terra e folhas. Alguém lançou-lhe um manto de lã, e ela envolveu-se nele grata. Você correu bem, disse Teron, ao passar, um raro elogio de sua parte. Outros membros da alcateia acenaram com cabeça, reconhecimento tácito. Até Brenna, ainda hostil, murmurou algo que poderia ter sido aprovação grudada, mas foi Kylan que capturou sua atenção. Ele estava encostado em uma das pedras antigas, já de volta à forma humana, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Quando seus olhares se encontraram, algo passou entre eles, um reconhecimento, uma conexão que ia além de palavras. Miriam, observando de longe, sorriu para si mesma. A anciã conhecia aquele olhar. O destino, ao que parecia, tinha planos próprios. Parte 3. Verdades e traições. Os dias que antecederam o encontro com Aldrich foram tensos. Kylan preparava sua comitiva cuidadosamente, escolhendo guerreiros experientes, planejando rotas, antecipando possíveis armadilhas. Isadora treinou com intensidade redobrada. Teron a ensinou não apenas combate, mas também diplomacia de lobisomens, como ler linguagem corporal, detectar mentiras através de sinais sutis, usar sua própria postura para projetar força. Seu pai tentará intimidá-la, advertiu Teron durante uma sessão. Ele usará culpa, medo, talvez até falsa afeição. Você precisa estar preparada para resistir. Estou preparada,
insistiu Isadora, bloqueando um golpe dele. Está? Theron pressionou o ataque, forçando-a para trás. Porque da última vez que o confrontou, você fugiu. E fuga, embora às vezes sábia, não é o mesmo que resistir. Isadora sentiu raiva flamear. Com um movimento que ele não esperava, ela girou sob seu braço, usando o próprio ímpeto dele contra si, e derrubou-o no chão. Theron caiu de costas, surpreso, então riu. Um som rico e genuíno. Isso, essa fúria. Canalize-a, use-a. Ele estendeu a mão e ela o ajudou a levantar. Você está se tornando uma guerreira de verdade, Isadora, disse ele mais sério. A lua prateada é afortunada em tê-la. As palavras tocaram-na mais profundamente do que ele provavelmente pretendia. Na noite antes da partida, Cailan convocou reunião no salão do conselho. Aldrich escolheu o Vale dos Ecos para o encontro, explicou ele, apontando para um mapa esticado sobre a mesa. Território neutro, mas cercado por montanhas. Fácil de emboscar. É uma armadilha, disse Corvus imediatamente. Ele não quer negociar, quer recuperar a filha e eliminar você no processo. Provavelmente, concordou Cailan calmamente, razão pela qual levarei 20 guerreiros e posicionarei outros 30 nas montanhas ao redor, escondidos. Se Aldrich tentar algo, encontrará mais resistência do que esperava. E se ele simplesmente exigir a garota de volta? Questionou outro conselheiro. Sob ameaça de guerra total? Então, guerra será. Cailan endireitou-se. Não negocio com tiranos, e não entrego aqueles sob minha proteção. Isadora, sentada no canto da sala, sentiu gratidão e culpa se misturarem. Ele estava arriscando tanto por ela. Após a reunião dispersar, ela aproximou-se dele. Cailan, você não precisa fazer isso. Se isso significa guerra, talvez eu deva. Sua vida me pertence agora, lembra? Isso significa que eu decido o que acontece com ela. Não seu pai, não você. A intensidade em seus olhos a fez recuar meio passo. Eu apenas não quero que pessoas inocentes morram por minha causa. A expressão de Cailan suavizou levemente. Pessoas morrerão eventualmente por causa de seu pai, seja você aqui ou não. Aldrich é uma praga nas montanhas. Ele suspirou. Mas entendo sua preocupação. E é admirável. Silêncio esticou-se entre eles. Então Cailan fez algo inesperado. Ergueu a mão e tocou gentilmente o ombro dela. Confie em mim, Isadora. Amanhã, quando enfrentar seu pai, não estará sozinha. Nunca mais estará. O toque dele enviou calor através de sua pele. Isadora assentiu, não confiando em sua voz. Aquela noite, ela mal dormiu. Pensamentos giravam sem parar. Memórias de sua infância com Aldrich, o homem que fora tanto protetor quanto opressor. Parte dela ainda amava o pai que a ensinara a uivar para a lua, que carregara-a nos ombros quando pequena. Mas esse homem, se alguma vez realmente existira, morrera há muito tempo, substituído por um monstro. A jornada ao Vale dos Ecos levou 2 dias. Viajaram em forma humana, conservando energia para potenciais conflitos. Isadora cavalgou ao lado de Cailan, montada em um cavalo robusto de montanha. O alfa raramente falava durante a viagem, sua atenção focada no terreno, nos sinais, em possíveis ameaças. Mas às vezes ela o pegava olhando para ela, olhares breves, penetrantes, que deixavam sua pele formigando. Theron cavalgava na retaguarda com metade dos guerreiros. Os outros já haviam partido antes, posicionando-se nas montanhas. Quando finalmente alcançaram o Vale dos Ecos na tarde do 2º dia, Isadora sentiu seu coração afundar. Aldrich já estava lá. O alfa do sangue sombrio aguardava no centro do vale com uma comitiva de 30 guerreiros, todos em forma lupina, uma demonstração descarada de força. O próprio Aldrich permanecia em forma humana, mas a ameaça em sua postura era palpável. Ele era um homem imponente, alto, de ombros largos, cabelos grisalhos cortados curtos. Seus olhos, de um âmbar escuro quase vermelho, eram frios como gelo. Ao ver Isadora, algo perigoso brilhou naquele olhar. Cailan ergueu a mão, parando sua comitiva a 20 metros de distância. Ele desmontou graciosamente e Isadora o seguiu com pernas trêmulas. Aldrich cumprimentou Cailan, sua voz cortante como lâmina. Você pediu este encontro, então fale. Cailan. Aldrich pronunciou o nome como se fosse um insulto. Alfa da lua prateada. Que honra. Seu olhar desviou para Isadora. E você trouxe algo que me pertence.
Isadora não pertence a ninguém, retrucou Kaylan. Ela buscou asilo sob leis antigas. E essas leis foram honradas. Leis. Aldrich riu. Um som sem humor. Você se esconde atrás de palavras escritas em pedras por lobos mortos há séculos. Muito conveniente. Mais conveniente que ignorá-las completamente como você faz. Kaylan cruzou os braços. O que você quer, Aldrich? Seja direto. Quero minha filha de volta. Aldrich deu um passo à frente. Ela é de minha linhagem, meu sangue. Você não tem direito de mantê-la. Ela veio por escolha própria, fugindo de você. Mentiras que ela foi ensinada por inimigos. A voz de Aldrich elevou-se. Isadora, venha aqui. Agora. Isadora sentiu o comando puxar algo profundo em sua linhagem. A autoridade de seu alfa natal, gravada em seu DNA. Seus pés quase se moveram contra sua vontade. Mas então Kaylan moveu-se, posicionando-se parcialmente à sua frente. Seu poder como alfa colidiu contra o de Aldrich, criando um campo de força invisível. Ela está sob minha proteção. Seus comandos não têm poder aqui. Aldrich rosnado, presas descendo. Você ousa. 37 mortos. Mulheres, crianças, anciãos. Eu vi os relatórios. Eu vi suas ordens. Aqueles humanos invadiram nosso território, trovejou Aldrich. Caçavam em nossas florestas. Construíam em nossas terras. Eles foram avisados. Eles foram assassinados enquanto dormiam. Isadora gritou de volta, lágrimas ardendo em seus olhos. Você não deu aviso, não deu chance. Apenas matou todos. Porque são humanos. Aldrich avançou mais um passo, fúria contorcendo suas feições. Fracos, temporários, insignificantes. Por que deveríamos negociar com gado? Porque há leis. Isadora não recuou dessa vez. Acordos entre nossas raças que existem há séculos. Você quebrou todos eles. Acordos feitos por tolos. Aldrich cuspiu no chão. Eu construo um império, filha. E você me trai por criaturas que sequer viverão para ver a próxima geração. Não. Isadora endireitou-se, encontrando os olhos dele sem vacilar. Eu traio um monstro que assassina em nome de poder. Você não é mais meu alfa. Não é mais meu pai. O rosto de Aldrich contorceu-se com raiva tão pura que por um momento Isadora pensou que ele a atacaria ali mesmo. Mas então, ele respirou fundo, forçando o controle. Você sempre foi fraca, como sua mãe. Suas palavras eram veneno. Selene também desafiou-me. Questionou minhas decisões. Ameaçou me expor ao conselho. Isadora sentiu o mundo congelar. O que você está dizendo? Um sorriso cruel curvou os lábios de Aldrich. Sua mãe não morreu de doença, Isadora. Eu a matei, com minhas próprias mãos. Porque ela, como você, colocou moralidade tola acima da força de nossa alcateia. Não, 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 não. Isadora sentiu seus joelhos cederem. Mãos fortes a seguraram. Kaylan, seus dedos firmes em seus ombros. Você... A voz dela era um sussurro quebrado. Você matou minha mãe? Eliminei uma fraqueza. Aldrich falou como se estivesse discutindo o clima. Como eliminarei você, se não voltar para casa? Última chance, Isadora. Retorne agora, jure lealdade e esqueça essas ideias tolas de justiça. Ou o quê? Kaylan interrompeu, sua voz um rosnado profundo. Você a matará como matou Selene? Na frente de testemunhas, violando ainda mais leis? Não preciso matá-la diretamente. Aldrich sorriu. Apenas preciso destruir qualquer um tolo o suficiente para protegê-la. Ele ergueu a mão. Instantaneamente, lobos emergiram das árvores. Dezenas deles, muito mais do que os 30 visíveis inicialmente. Eles haviam trazido reforços escondidos. Uma armadilha, exatamente como Corvus previra. Mas Kaylan não pareceu surpreso. Ele assobiou baixo. Um sinal. De repente, uivos ecoaram das montanhas ao redor. Os guerreiros da lua prateada, posicionados nas alturas, revelaram-se. Arqueiros com flechas apontadas. Guerreiros prontos para descer como uma avalanche. Aldrich rosnou, percebendo que não tinha vantagem numérica, afinal. Esperto, admitiu ele. Mas não muda nada. Isadora é minha. Por direito de sangue. Ela saiu de trás de Kaylan, ignorando a forma como ele tentou segurá-la. Se é guerra que você quer, Aldrich, terá. Mas não por isso. Terá porque eu vou ao conselho das alcateias com cada evidência que tenho. Cada relatório, cada testemunha. Exporei tudo o que você fez. Ninguém acreditará em você. Acreditarão. Isadora ergueu o queixo. Porque Kaylan estará ao meu lado.
E a lua prateada tem honra que você jamais compreenderá. Quando o conselho ouvir a verdade, você será julgado. E todas as alcateias do norte saberão que tipo de monstro você realmente é. Aldrich olhou para ela por longos momentos. Então, surpreendentemente, ele riu. Minha filha, finalmente mostrando presas. Ele inclinou a cabeça. Muito bem, vá ao conselho. Conte suas histórias. Mas saiba disso. Quando eles rejeitarem suas acusações, e rejeitarão, porque eu tenho aliados que você nem imagina, virei buscá-la. E nenhuma lei antiga, nenhum alfa protetor, impedirá o que farei. Ele virou-se, gesticulando para seus guerreiros. Vamos. Este encontro acabou. A alcateia do sangue sombrio retirou-se, desaparecendo entre as árvores tão rapidamente quanto aparecera. Quando eles se foram, Isadora finalmente deixou as lágrimas caírem. Kylan virou-se para ela, sua expressão suavizada por algo que poderia ser compaixão. Isadora, ele matou minha mãe. As palavras saíram entrecortadas entre soluços. Todos esses anos pensei que fosse doença. Mas ele simplesmente... Kylan a puxou para seus braços. Uma ação tão inesperada que ela congelou. Mas então, lentamente, permitiu-se afundar contra o peito dele, deixando anos de dor represada finalmente extravasar. Sinto muito, ele murmurou em seus cabelos. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Eles permaneceram assim por longos momentos, a comitiva da lua prateada mantendo distância respeitosa. Quando Isadora finalmente recuou, limpando as lágrimas, ela encontrou os olhos prateados de Kylan. Você sabia, não sabia? Sobre minha mãe. Suspeitava. Ele suspirou. Miriam me contou sobre as visitas de Selene, sobre como ela desapareceu subitamente após questionar Aldrich. Parecia suspeito. Por que não me disse? Porque não tinha provas. E por que? Ele hesitou. Porque algumas verdades precisam ser descobertas no tempo certo. Sinto muito que este fosse. Isadora assentiu lentamente. Raiva ainda queimava em seu peito, mas agora tinha um foco cristalino. Vou destruí-lo. Sua voz era aço. Vou ao conselho. Exponho tudo. E vejo meu pai pagar por cada vida que tirou. Não vai sozinha. Kylan colocou as mãos em seus ombros. Faremos isso juntos. A lua prateada apoia você. Por quê? A pergunta escapou novamente. Por que arriscar tanto? Kelana a estudou em silêncio. Então tão baixo que apenas ela podia ouvir. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 4. Sob o olhar da lua. O retorno à fortaleza da lua prateada foi silencioso e sombrio. Isadora cavalgava perdida em pensamentos, processando a revelação devastadora sobre sua mãe. Selene. Gentil, amorosa Selene. Assassinada por questionar um tirano. E Isadora passara anos idealizando o pai que a matara. Quando chegaram à fortaleza ao anoitecer, Miriam esperava nos portões. Ela leu a expressão de Isadora imediatamente. Venha, criança, disse a anciã gentilmente, guiando-a para a sala de cura. Deixe-me preparar chá. E você pode falar ou ficar em silêncio, o que precisar. Isadora escolheu o silêncio inicialmente, bebendo o chá de ervas que Miriam preparou. Mas, eventualmente, as palavras começaram a fluir. Memórias de sua mãe, a dor da perda, a traição cortante de descobrir como ela realmente morrera. Selene era especial, Miriam disse suavemente. Tinha um coração que via além de limites de alcateia e espécie. É por isso que Aldrich a temia. Compaixão em uma líder é poder que ele nunca compreenderia. Ela tentou fazer o certo e morreu por isso. Isadora olhou para suas mãos. Que tipo de mundo permite isso? Um mundo imperfeito. Mas também um mundo onde pessoas como você existem para mudá-lo. Miriam cobriu a mão dela com a sua, enrugada mas forte. Sua mãe viveria através de suas ações agora. Honre-a fazendo o que ela não pôde terminar. Isadora assentiu, determinação endurecendo seu coração. Nos dias seguintes, ela e Kylan trabalharam incansavelmente preparando o caso para o conselho. Organizaram evidências, contactaram testemunhas, construíram um dossiê meticuloso dos crimes de Aldrich. O Conselho das Alcateias do Norte reunia-se apenas 2 vezes por ano, durante os solstícios. O de inverno aproximava-se em 3 semanas. Será arriscado, advertiu Corvus durante uma reunião de planejamento.
Aldrich terá aliados no conselho. Ele não construiu poder isoladamente. Então precisamos de aliados também, disse Kylan. Theron, viaje às Alcateias do Oeste. Fale com Alfa Marina da Névoa Azul. Ela sempre se opôs aos métodos de Aldrich. E à Alcateia das Rochas Altas, sugeriu outra conselheira. Alfa Dorian é antigo e tradicional. Ele valoriza as leis. Eu irei pessoalmente falar com ele. Cailan fez anotações em um pergaminho. Isadora virá comigo. Sua testemunha pessoal carregará peso. Assim começou uma jornada pelas montanhas do norte, visitando alcateias aliadas e neutras, construindo uma coalizão contra Aldrich. Isadora descobriu um talento que não sabia possuir: eloquência. Ao falar sobre os crimes de seu pai, sobre os inocentes mortos, sobre a necessidade de justiça, ela movia corações. Alfas endurecidos pela guerra ouviram. Conselheiros céticos fizeram perguntas que ela respondeu com clareza e paixão. E sempre, Cailan estava ao seu lado. Sua presença, seu apoio inabalável, davam-lhe coragem quando a própria começava a vacilar. Eles viajaram juntos por dias, dividindo acampamentos sob estrelas, conversando ao redor de fogueiras sobre coisas além de política, sonhos, medos, memórias de infância. Quando assumi como alfa, Cailan contou uma noite, observando as chamas. Eu estava aterrorizado. 23 anos, sem companheira, sem experiência real de liderança. Metade da alcateia duvidava de mim. E como superou isso? Isadora perguntou, enrolada em um cobertor de lã, provando-me, repetidamente. Ele sorriu sem humor. Enfrentei desafios ao meu comando. Lutei mais forte que qualquer um. Tomei decisões que ninguém mais queria tomar. E lentamente, ganhei respeito. Solidão. Isadora observou. Liderar parece solitário. É. Os olhos prateados dele encontraram os dela através das chamas. Mas talvez não precise ser sempre. Algo passou entre eles. Não dito, mas palpável. Isadora sentiu seu coração acelerar. Cailan desviou o olhar primeiro, limpando a garganta. Devemos descansar. Amanhã é uma caminhada longa até as Rochas Altas. Mas Isadora ficou acordada por horas depois, observando seu perfil adormecido à luz das estrelas, perguntando-se sobre os sentimentos confusos crescendo em seu peito. A alcateia das Rochas Altas vivia em cavernas escavadas em penhascos, uma fortaleza natural quase inexpugnável. Alfa Dorian era um lobo antigo, com mais de 70 anos, sua pelagem grisalha, mas seus olhos ainda afiados e penetrantes. Ele ouviu o caso de Isadora em silêncio absoluto, sentado em um trono esculpido em rocha viva. Quando ela terminou, ele permaneceu calado por longos momentos. Acusações graves contra um alfa, disse finalmente, sua voz grave como trovão distante. Você compreende que isso dividirá o norte? Possivelmente levará à guerra civil entre alcateias? Compreendo. Isadora não vacilou. Mas injustiça não corrigida é gangrena. Espalha-se, corrompe, mata. Minha mãe morreu tentando detê-lo. Não posso deixar essa morte ser em vão. Dorian estudou-a intensamente. Você tem os olhos de Selene e sua coragem. Ele inclinou-se para a frente. Muito bem. A Alcateia das Rochas Altas apoia seu testemunho ao conselho. Estarei presente para validar sua palavra. Alívio inundou Isadora. Obrigada, Alfa Dorian. Não me agradeça ainda. O antigo Alfa voltou-se para Cailan. E você, jovem lua prateada, está ciente do que arrisca? Aldrich tem garras profundas no conselho. Alfa Gregor das Sombras Negras deve a ele favores. Alfa Catarina da Pedra Vermelha compartilha sua filosofia de dominação. Estou ciente. Cailan manteve-se firme. Mas há princípios que valem arriscar tudo. Dorian sorriu. Um gesto raro que transformou seu rosto severo. Você me lembra seu pai? Thorin era um lobo de honra. Ele levantou-se, aproximando-se de Cailan. Ele ficaria orgulhoso do alfa que você se tornou. Cailan inclinou a cabeça respeitosamente. Suas palavras honram sua memória. Naquela noite, Dorian ofereceu-lhes hospitalidade nas cavernas. Um banquete foi preparado. Caça assada, pães grossos, cerveja de mel. Isadora encontrou-se sentada entre Cailan e um jovem guerreiro das Rochas Altas, que a regou com atenção e flertes mal disfarçados. Então você é a rebelde que desafiou o Alfa Sombrio, disse o guerreiro, cujo nome era Marcos. Corajoso e belo também, devo acrescentar. Isadora corou.
desconfortável com a atenção. Eu apenas fiz o que era necessário. Modesta também. Marcos inclinou-se mais perto. Quando tudo isso terminar, talvez você considere visitar nossas terras novamente. Poderia mostrar-lhe as cavernas de cristal. São deslumbrantes ao luar. Antes que Isadora pudesse responder, Cailan interrompeu, sua voz cortante. Mas ele estava focado em sua comida. Maxilar tenso. Ciúme? Não. Seria? O pensamento enviou uma onda de calor através dela. Após o banquete, ela o encontrou no terraço externo das cavernas, olhando para o vale banhado por luar. Você foi rude com Marcos, observou ela aproximando-se. Ele estava sendo presunçoso. Ele estava sendo amigável. Ele estava flertando. Cailan virou-se para encará-la. E você é... Sou o quê? Isadora deu um passo mais perto, coração acelerando. Sua propriedade? Pensava que isso era apenas sobre proteção. Cailan abriu a boca, fechou-a. Por um momento, o poderoso Alfa pareceu perdido por palavras. Você é... Ele começou novamente. Então suspirou. É complicado. Não precisa ser. Isadora não sabia de onde a coragem vinha. Talvez das semanas vivendo entre lobos que não escondiam seus desejos. Talvez da forma como Cailan a olhava quando pensava que ela não notava. Ela deu outro passo, fechando a distância entre eles até estar a meros centímetros. Cailan, sua voz era um sussurro. O que você sente por mim? Os olhos prateados dele ardiam com intensidade. Isadora, eu... A terra tremeu. Não metaforicamente. Literalmente tremeu. Um rugido subterrâneo que fez pedras caírem dos penhascos. Gritos ecoaram das cavernas. Lobos uivaram em alarme. Terremoto! Alguém gritou. Cailan segurou Isadora instantaneamente, protegendo-a com seu corpo enquanto rochas despencavam. O tremor durou talvez 20 segundos, mas pareceram eternidades. Quando finalmente parou, Cailan afastou-se, verificando-a. Você está ferida? Não, estou bem. Isadora olhou ao redor. Parte do penhasco havia desabado, mas as cavernas principais permaneciam intactas. Dorian emergiu, latindo ordens. Verifiquem danos. Garantam que todos estão seguros. O momento entre Isadora e Cailan havia passado, mas quando seus olhos se encontraram brevemente, algo não dito passou entre eles. Uma promessa. Uma questão ainda não respondida. Algo que teria que esperar. Eles retornaram à Fortaleza da Lua Prateada, uma semana antes do solstício de inverno. A coalizão estava formada. 5 alcateias dispostas a apoiar o testemunho de Isadora contra Aldrich. Mas Cailan permanecia cauteloso. 5 de 12 não é maioria, observou ele durante reunião final com seus conselheiros. Precisamos de pelo menos 7 votos para condenar um alfa, e Aldrich controlará pelo menos 4 votos com certeza. Então precisamos balançar os indecisos, disse Corvus. As 3 alcateias que ainda não se posicionaram. Leste Verde, Garra Cinza e Vento do Sul, enumerou Teron. Todos tradicionalistas que preferem evitar conflito. Talvez devêssemos abordar Alfa Helena da Leste Verde, sugeriu Isadora. Ela tem filhas. Talvez minha história sobre minha mãe ressoe. Cailan considerou isso. Vale tentar. Teron, envie mensageiros solicitando audiência. Isadora e eu iremos. Nos dias que antecederam a partida, Isadora treinou com intensidade renovada, mas também ajudou Miriam na sala de cura, aprendendo sobre ervas e remédios, conhecimento que a anciã insistia que toda loba deveria ter. Você está se tornando parte desta alcateia de verdade, comentou Miriam enquanto ensinava Isadora a fazer ungüentos. Não mais uma refugiada, uma de nós. Sinto-me assim, Isadora admitiu. Pela primeira vez sinto que pertenço. E Cailan, como se sente sobre ele? A pergunta pegou Isadora desprevenida. Eu... não sei. Ele é... Ela hesitou. É difícil separar gratidão de... outras coisas. Miriam sorriu sabiamente. Querida, vi a forma como vocês olham um para o outro, especialmente após a última lua cheia. O que você quer dizer? Você não sentiu? Miriam parou de moer ervas, encarando-a. Durante a corrida, a forma como ele permaneceu perto de você, como rosnou para qualquer lobo que se aproximasse demais. Como um companheiro, Isadora sussurrou, a realização atingindo-a como raio. Talvez. Miriam voltou ao trabalho. O vínculo de companheiro é misterioso, às vezes instantâneo, às vezes cresce lentamente, mas os sinais estão lá. A questão é, o que você fará sobre isso? Isadora não tinha resposta. Aquela noite, ela procurou Cailan em seus aposentos.
Ele atendeu a porta em vestes simples de dormir, calças de linho e uma túnica desabotoada revelando parte de seu peito musculoso. Isadora, surpresa cintilou em seus olhos. Aconteceu algo? Preciso falar com você. Sobre nós. Kylan ficou muito quieto. Então, lentamente, recuou, gesticulando para que ela entrasse. Isadora entrou no quarto dele, coração trovejando. A última vez que estivera ali, fora formal. Um encontro de alfa e subordinada. Agora parecia diferente. Íntimo. Fale, disse Kylan suavemente, fechando a porta. Na noite nas rochas altas, você ia dizer algo, antes do terremoto. Isadora virou-se para encará-lo. O que era? Kylan passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. Isadora, protocolos, tradições. Um alfa não pode simplesmente, não apenas alguém que protejo, mas alguém que... Ele ergueu a mão, dedos roçando gentilmente seu rosto. Alguém que não posso imaginar viver sem. O coração de Isadora parou, então explodiu em batidas frenéticas. Kylan, mas também sinto que estou sendo injusto. Ele deixou a mão cair. Você veio a mim em desespero. Eu exigi sua lealdade como preço por proteção. Aproveitei seu momento de fraqueza. Se há algo entre nós agora, como saberei que é real, que não é apenas você sentindo-se obrigada? Isadora compreendeu então a dúvida que o atormentava. Você quer saber se escolho você? Ou se sinto que devo? Sim. Ela respirou fundo. Então, deliberadamente, colocou a mão sobre o coração dele, sentindo o batimento forte sob sua palma. Kylan, você me salvou. É verdade. Deu-me refúgio quando não tinha outro lugar. Mas nos últimos meses, você me deu mais que proteção. Deu-me propósito, força. Acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Eu não fico ao seu lado por obrigação. Fico porque quando estou perto de você, sinto-me completa. Como se finalmente estivesse onde devo estar. Kylan fechou os olhos. Uma expressão de algo entre alívio e angústia cruzando o seu rosto. Na última lua cheia, disse ele suavemente, senti a conexão, forte, inegável. Pensei que talvez fosse só eu, desejando algo que não poderia ter. Mas então você olhou para mim naquela clareira e eu senti também. Isadora completou. Não entendia o que era. Mas agora, Miriam me explicou sobre vínculos de companheiros. Os olhos de Kylan abriram-se abruptamente. Você acha que somos... Não sei, não ainda, Isadora admitiu. Mas sei que quero descobrir. Quero explorar isso. O que há entre nós? Kylan puxou-a para seus braços então, lentamente, dando-lhe tempo para recuar se desejasse. Quando ela não o fez, ele a abraçou completamente, envolvendo-a em calor e força. Isadora, murmurou ele em seus cabelos. Se formos verdadeiros companheiros, tudo muda. Minha alcateia se torna sua. Minha vida se entrelaça completamente com a sua. Não há volta. Eu sei. E você ainda quer isso? Ela afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Sim, eu quero. Kylan inclinou-se, sua testa tocando a dela. Então, após o conselho, após lidarmos com seu pai e garantirmos justiça para sua mãe, daremos a isso a atenção que merece. Exploraremos essa conexão adequadamente. Por que esperar? Sussurrou Isadora. Porque você merece ser cortejada apropriadamente, não apressadamente entre crises. Ele sorriu, e era um sorriso genuíno, quente. E porque quando eu reivindicar você como minha companheira, se for nosso destino, quero fazer isso sem sombras de tiranos ou ameaças de guerra pairando sobre nós. Isadora assentiu, compreendendo a sabedoria nisso apesar da impaciência crescendo em seu peito. Muito bem, após o conselho. Eles ficaram assim por longos momentos, simplesmente mantendo-se, absorvendo a presença um do outro. Finalmente, relutantemente, Isadora recuou. Deveria ir. Partimos cedo amanhã. Sim, mas Kylan manteve sua mão, trazendo-a aos lábios e beijando gentilmente seus nós dos dedos. Durma bem, Isadora. Ela saiu do quarto flutuando, coração cantando. Pela primeira vez desde que fugira de seu pai, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo, esperançosa. Talvez até feliz. Parte 5ª. O conselho. O solstício de inverno chegou com céus cristalinos e neve profunda. Alcateias de todas as montanhas do norte convergiram para o bosque sagrado, território neutro, onde o conselho se reunia desde tempos imemoriais.
O bosque era um lugar de poder antigo, árvores gigantescas, algumas com 1000 anos, formavam um círculo perfeito ao redor de um campo aberto. No centro, 12 pedras verticais, cada uma representando uma alcateia, cercavam uma plataforma de pedra onde decisões eram tomadas. Isadora chegou com a delegação da Lua Prateada, seu coração martelando. Centenas de lobisomens já estavam presentes. Algumas alcateias trouxeram comitivas inteiras. E lá, do outro lado do campo, estava Aldrich. Ele a encarou através da distância, seus olhos âmbar, frios e calculistas. Nenhuma emoção paternal, apenas a avaliação de uma ameaça. Isadora forçou-se a olhar de volta sem vacilar. Ignore-o. Caelan murmurou ao seu lado. Foque no que importa. O conselho começou ao meio-dia, quando o sol alcançava seu ponto mais baixo no céu de inverno. Os 12 alfas reuniram-se no círculo de pedras, cada um de pé diante de seu marcador ancestral. Caelan representava a lua prateada, Aldrich, o sangue sombrio, Dorian das rochas altas, e 9 outros, cada um comandante de vastos territórios e alcateias numerosas. Alfa Magnus da Garra de Ferro, o mais antigo dos alfas presentes, assumiu o papel de mediador, tradição quando questões inter-alcateia eram discutidas. Convocamos este conselho extraordinário. Sua voz troou sobre o campo, por solicitação de Alfa Caelan da Lua Prateada. Ele traz acusações graves. Que ele fale. Caelan deu um passo à frente, sua presença comandando a atenção imediata. Alfas do Norte, hoje trago diante de vocês evidências de crimes que violam nossas leis mais antigas. Crimes cometidos por um de nós. Alfa Aldrich do Sangue Sombrio. Silêncio absoluto caiu sobre a multidão. Ele massacrou humanos inocentes em violação dos tratados de convivência. Ocultou evidências. E assassinou sua própria companheira para silenciar dissidência. Murmúrios chocados percorreram a assembleia. Aldrich permaneceu imóvel. Expressão ilegível. Essas são acusações sérias, disse Magnus. Que evidências você oferece? Testemunho direto. Caelan gesticulou para Isadora. Isadora de Valdris, filha de Aldrich, possui documentação e conhecimento pessoal dos crimes de seu pai. Isadora sentiu centenas de olhos virarem-se para ela. Seu estômago revirou, mas ela endireitou a espinha. Caminhou até o centro do círculo, carregando um saco de couro contendo todos os documentos que roubara de seu pai. Alfas respeitados, começou ela, voz tremendo inicialmente, mas ganhando força. Meu nome é Isadora. E venho confessar que por anos vivi ignorante dos monstros cometidos em nome de minha alcateia. Ela começou então. Metodicamente, apresentou cada evidência. Relatórios de ataques datados e assinados por Aldrich, testemunhos de guerreiros ordenados a matar famílias adormecidas, mapas mostrando violações territoriais deliberadas. E, finalmente, com voz quebrando, contou sobre sua mãe. Selene de Valdris questionou meu pai, ameaçou expô-lo, e por isso ele a matou. Ele confessou isso diretamente a mim, sem remorso, durante nosso encontro no Vale dos Ecos. Silêncio pesado como chumbo caiu sobre o bosque. Magnus virou-se para Aldrich. Alfa Aldrich, o que diz a essas acusações? Aldrich finalmente moveu-se, descendo de sua pedra com passos medidos e calmos. Digo que minha filha, e dói-me chamar essa traidora assim, foi envenenada por inimigos. Ele varreu o olhar sobre a assembleia. A lua prateada a sequestrou, lavou sua mente, encheu-a de mentiras para manchar minha honra. Mentiroso! Isadora gritou. Esses documentos têm sua própria letra, sua própria assinatura. Documentos podem ser falsificados. Aldrich voltou-se para ela frio. E filhas rebeldes podem ser manipuladas por alfas, que as desejam para seus próprios propósitos. Ele lançou um olhar significativo para Caelan. Compreensão horrorizada atingiu Isadora. Ele estava tentando sugerir. Você insinua que Caelan me manipulou? Sua voz gotejava indignação. Que sou incapaz de pensamento próprio? Insinuo que você é jovem, impressionável e facilmente influenciada por um alfa carismático que viu a oportunidade de usar você contra mim. Aldrich cruzou os braços. Pense, membros do conselho. Por que Caelan arriscaria tanto por uma refugiada, a menos que tivesse motivos ocultos? Por que protegeria a filha de seu inimigo, a não ser para usá-la como arma? Alguns alfas murmuraram, claramente considerando o argumento. Caelan deu um passo ameaçador em direção a Aldrich. Eu protegi Isadora porque ela invocou leis antigas, leis que você evidentemente não respeita.
Sua voz era perigosamente baixa, e suas acusações de manipulação são ricas, vindendo de um lobo que assassinou sua própria companheira. Provas. Aldrich elevou a voz. Onde estão provas reais? Documentos podem ser forjados. Testemunhos de uma filha traída não são confiáveis. Você tem algo substancial? Testemunhas independentes? Evidências físicas? Isadora sentiu o pânico começar a subir. Ele estava certo. Tudo o que ela tinha era circunstancial, suportado apenas por sua palavra. Então, uma voz idosa ecoou do círculo. Eu sou testemunha. Todos voltaram-se. Alfa Dorian das Rochas Altas deu um passo à frente. Eu estava presente quando Selene de Valdres visitou meu território há 20 anos. Ela confidenciou temores sobre Aldrich. Disse que ele planejava violações que ela não podia aprovar. Ele encarou Aldrich diretamente. 3 dias após retornar para casa, recebemos notícia de sua morte súbita. A coincidência sempre me perturbou. Suspeitas não são provas, retrucou Aldrich, mas algo vacilou em sua expressão. Não, outra voz. Alfa Helena da Leste Verde. Mas padrões são. Aldrich, sua alcateia expandiu-se 40% na última década. Muito disso através de territórios que eram habitados por humanos. Onde esses humanos foram? Realocados, compensados. Aldrich respondeu rapidamente. Mentira. Um terceiro alfa, Marcos do Vento do Sul, juntou-se. Minha alcateia faz fronteira com suas novas terras. Encontramos restos, cinzas de vilarejos queimados. Quando questionei, você disse que eram bandidos. Mas agora me pergunto. O conselho estava virando. Aldrich sentiu isso. Sua postura mudou, tornando-se defensiva. Vocês julgam baseados em boatos e suposições? Onde está o direito de defesa? Você teve defesa, trovejou Cailan, e usou mentiras e deflexões. Mas a verdade é clara para qualquer um com olhos para ver. Você é um tirano que manchou todos nós com suas ações. Basta. Magnus ergueu as mãos. O conselho votará. A questão. Aldrich do Sangue Sombrio violou as leis antigas e deve ser despojado de seu título de alfa? Vocês não ousam. Aldrich rosnou, transformação parcial tomando-o. Eu sou alfa por direito de sangue. Ninguém pode, especialmente alfas. É a base de nossas leis. A votação começou. Uma por uma. As pedras acenderam-se com luz mágica. Verde para a absolvição, vermelho para a condenação. Dorian das Rochas Altas. Vermelho. Helena da Leste. Verde. Vermelho. Do Marcos do Vento do Sul. Vermelho. Caelan da Lua Prateada. Vermelho. Alfa Marina da Névoa Azul. Vermelho. 5 votos vermelhos. Precisavam de 7. Gregor das Sombras Negras. Verde. Catarina da Pedra Vermelha. Verde. 2 verdes. Os votos restantes eram de alcateias menores, tradicionalmente neutras. Alfa Roderick da Garra Cinza hesitou, olhando entre Aldrich e Isadora. Então, sua pedra brilhou. Vermelho. 6 vermelhos, 1 voto restante. Alfa Silas, da Chama Dourada, uma alcateia pequena mas antiga, conhecida por deliberação cuidadosa. Silas estudou Isadora por longos momentos. Garota, disse ele, você entende que ao testificar contra seu próprio pai, você se torna órfã, sem alcateia, sem família? Entendo. A voz de Isadora era firme. Mas ter uma família construída em mentiras e sangue inocente não é ter família alguma. Silas assentiu lentamente. Sua pedra brilhou. Vermelho. 7 votos. Magnus declarou o veredito. Aldrich rugiu. Um som de pura fúria que fez árvores tremerem. Vocês... traidores! Ele transformou-se completamente, tornando-se um lobo enorme de pelagem escura como noite. Eu não aceito este julgamento falso. Ele saltou diretamente para Isadora. Mas Cailan moveu-se mais rápido. Interceptou Aldrich no ar. Os 2 lobos colidindo em explosão de pelos e garras. Eles caíram rolando, rasgando um ao outro. Sangue espirrando na neve. Não! Isadora gritou, começando a correr em direção a eles. Theron segurou-a. Não interfira. É direito de Alfa. Os 2 lobos lutaram com selvageria brutal. Aldrich era maior, mais velho, mais experiente, mas Cailan era mais rápido, mais forte, alimentado por fúria justa. Presas afundaram em pescoços. Garras rasgaram flancos. O combate era visceral, primitivo, cada golpe potencialmente letal. Então Cailan encontrou uma abertura. Suas mandíbulas fecharam-se na garganta de Aldrich, apertando. Aldrich lutou, tentando se libertar, mas Cailan segurou firme.
pressionando, pressionando, até que Aldrich finalmente murchou, submissão forçada. Cailan o soltou, recuando. Aldrich ficou na neve, ensanguentado e derrotado, ainda na forma de lobo. Está terminado, Cailan rosnou, voz distorcida pela forma lupina. Você perdeu. Guardas aproximaram-se, arrastando Aldrich para longe. Ele transformou-se de volta para humano, olhando para Isadora com algo que poderia ter sido lamento. Você destruiu tudo, disse ele, voz rouca. Nossa linhagem, nossa alcateia, tudo. Não. Isadora aproximou-se, lágrimas finalmente escorrendo. Você destruiu. Eu apenas revelei o estrago. Aldrich foi levado embora, para confinamento até que se determinasse seu destino final. Magnus aproximou-se de Isadora. Você demonstrou coragem extraordinária hoje. Ele colocou a mão pesada em seu ombro. Sua mãe ficaria orgulhosa. Isadora apenas assentiu, emoções demais para processar. Cailan, agora de volta à forma humana e sendo enfaixado por Miriam, chamou-a. Isadora, venha. Ela correu para ele, verificando seus ferimentos. Você está bem? Ele feriu você seriamente? Vou sobreviver. Cailan sorriu apesar da dor. Lobisomens cicatrizam rápido. Você não precisava lutar por mim. Precisava. Ele tocou seu rosto gentilmente. E sempre farei. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Aldrich permanecia confinado, trabalhando sob vigilância, sua vida poupada, mas seu poder destruído. Isadora ficara na lua prateada. Não porque tinha que ficar, mas porque escolheu. Ela tornou-se conselheira oficial de Cailan, auxiliando-o em decisões, trabalhando com Miriam na cura, treinando com Theron. A Alcateia aceitou-a completamente agora, não como refugiada, mas como uma deles, e seu relacionamento com Cailan florescera. Eles cortejaram-se adequadamente, como ele prometera. Caminhadas sob estrelas, conversas que duravam até o amanhecer, momentos roubados de intimidade que aprofundavam a conexão entre eles, até que chegou outra lua cheia. A Alcateia reuniu-se novamente na clareira sagrada, mas esta noite era diferente. Havia expectativa no ar, uma energia especial, porque esta noite Cailan planejava declarar Isadora como sua companheira oficial. Miriam ajudou Isadora a se preparar, trançando seu cabelo negro com flores brancas de inverno. Nervosa? Perguntou a anciã. Aterrorizada, Isadora admitiu. E extasiada. Tudo ao mesmo tempo. Isso é amor, criança. Miriam sorriu. Sempre aterrador quando é real. Quando Isadora chegou à clareira, a transformação já começara para muitos. Mas Cailan esperava em forma humana, vestido em roupas tradicionais cerimoniais, túnica de couro adornada com símbolos de lua prateada. Seus olhos encontraram os dela através da multidão, e o mundo pareceu parar. Ele estendeu a mão. Isadora caminhou até ele, colocando sua mão na dele. Isadora de Valdris. Sua voz ecoou sobre a clareira. Você cruzou portões inimigos, quebrada e fugindo, mas encontrou não apenas refúgio, mas lar, não apenas proteção, mas propósito. Ele apertou sua mão. E eu encontrei não apenas aliada, mas companheira. Minha igual em espírito, minha metade em alma. Ele ajoelhou-se diante dela, gesto chocante de um alfa, demonstração última de respeito e amor. Você aceita o vínculo, não porque lhe pertence por direito de proteção, mas porque escolhe. Escolhe-me, como eu escolho você? Lágrimas escorreram pelo rosto de Isadora. Eu escolho. Com cada fibra do meu ser, eu escolho você. Cailan levantou-se, puxando-a para seus braços e beijando-a profundamente. A Alcateia uivou aprovação, o som ecoando pelas montanhas. Quando se separaram, ambos começaram a transformação, mas desta vez, juntos, em sincronia perfeita. Ossos mudaram, pelos brotaram, e quando completaram, 2 lobos ficavam onde antes estavam humanos. Cailan, massivo e prateado. Isadora, grácil e negra. Eles tocaram narizes, depois focinhos, depois circularam um ao outro em dança antiga. Então Cailan uivou, um chamado para a matilha, e Isadora uivou com ele, suas vozes entrelaçando-se em harmonia perfeita. A Alcateia respondeu,
Dezenas de vozes unindo-se em sinfonia lupina que encheu a noite. Eles correram então, livres sob a lua cheia, Caelan e Isadora lado a lado, não mais alfa e protegida, mas companheiros, iguais, unidos, completos. Meses depois, quando primavera chegou às montanhas, Isadora ficou na varanda da fortaleza, observando o vale verde abaixo. Sua mão repousava em seu ventre, onde nova vida começava a crescer, o futuro da lua prateada. Caelan aproximou-se por trás, envolvendo-a em seus braços. Sobre o que pensa? Murmurou ele. Sobre como a vida muda. Ela inclinou-se contra ele. Meses atrás, estava fugindo para salvar minha vida. Agora tenho lar, família, propósito. E você, e nosso filho. Kellan colocou a mão sobre a dela. Ou filha, Isadora sorriu. Silêncio confortável os envolveu. Você se arrepende? Kellan perguntou suavemente. De tudo que custou? Isadora pensou sobre sua mãe, sobre o pai que perdera. Não na morte, mas na escolha. Sobre a alcateia destruída e reconstruída. Não, sua voz era firme. Justiça sempre tem custo, mas vale cada sacrifício quando resulta em algo verdadeiro, algo bom. Você é extraordinária. Caelan beijou seu cabelo. Minha alfa, minha companheira, minha Isadora, sua Isadora. Ela virou-se em seus braços, encontrando seus olhos prateados. Sempre. Eles beijaram-se sob o sol da tarde. Dois lobos que encontraram um ao outro contra todas as probabilidades. E nas montanhas ao redor, a alcateia da lua prateada prosperava sob sua liderança. Não mais dividida, mas unida. Não mais governada por medo, mas por honra. E no centro de tudo, dois companheiros cujo amor nascera de tragédia, mas florescera em esperança. Uma história que seria contada por gerações futuras. A história da filha que desafiou seu pai, do alfa que arriscou tudo por justiça, e do amor que os uniu sob a lua cheia. Fim.